Boa noite, meu amigo, boa noite, meu caro irmão, homem do caminho. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dos Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Dou boas-vindas a você, dou boas-vindas a todos os queridos, amados, amigos, irmãos que estão sempre nos acompanhando, dando esta assistência ao canal, ouvindo a palavra de Deus. Isso é extremamente valioso e importante. Eu dou graças a Deus pela sua vida e estou aqui muito feliz e muito satisfeito e muito agradecido a Deus e a você por podermos fazer este programa juntos, podermos compartilhar algumas coisas extremamente importantes para a vida do homem, daquele que anda com Deus, daquele que tem as suas responsabilidades diante do Senhor, diante da sua igreja, diante da sociedade, e daqueles que querem ouvir a voz de Deus um pouquinho mais, né? Já que muitos estão aí no YouTube pregando, falando, ministrando. Eu não quero ser apenas mais uma voz, eu quero também poder contribuir para o crescimento do Evangelho, da Igreja do Senhor, daquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Então, todas as segundas-feiras nós estamos aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida. E sempre eu quero abordar temas relevantes, importantes para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive como homem, que muitas vezes a gente fica abatido sem ter algo que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê um suporte. E eu quero aqui hoje falar um pouquinho sobre momentos. Que momentos que a gente vive na nossa vida, alguns altos e baixos, né? Algumas coisas que a gente pensa que pode ser melhor, mas acaba não sendo, né? Mas de repente tem aquilo também que às vezes a gente pensa que não vai dar certo, mas aquilo acaba se realizando. Mas eu queria falar com você que acima de tudo, acima de todas as coisas, a nossa vida precisa estar sempre nas mãos do nosso Deus. E eu quero usar um texto aqui do salmista Davi, no Salmo 42, do versículo 1 até o versículo 5. E eu estou fazendo essa meditação hoje porque, de verdade, meus irmãos, às vezes a gente parece, né, como ser humano, parece que quer que todas as coisas estejam bem todo o tempo. E não é assim que funciona. A gente precisa saber que a nossa vida ela tem as nossas variações e temos os nossos problemas, as nossas lutas. E a gente precisa andar com Deus e desejar estar com Deus todos os nossos dias. Então, o que o salmista Davi nos fala aqui no Salmo 42? Então, eu vou ler para você, se você quiser ler aí, e está também lendo também todo o Salmo, isso é muito importante. Então, a palavra do Senhor diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, e uma multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Bem, meus queridos, essa é uma passagem muito clássica da palavra de Deus, especialmente esse versículo 5. O salmista se pergunta aqui: por que estás abatida, minha alma? Aqui nos versículos anteriores está dizendo aqui que ele chegou um tempo de conduzir o seu próprio povo entre gritos de alegria e de louvor, entre uma multidão em festa. E depois, no versículo seguinte, ele reclama consigo mesmo, ele fala consigo mesmo e expõe isso diante de Deus. Ele diz: por que estás abatida, minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim?
Sabe, às vezes, eu confesso para você que às vezes tem dias que parece que a gente levanta com aquela sensação de que algo não está legal. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece às vezes. Então parece que o dia parece que se transcorre de uma maneira sombria, né? Aquele dia que mesmo estando, né, o céu de brigadeiro, parece que aquele dia está nublado, né? Aqui dentro da alma. E eu quero dizer para você que a alma do homem e o seu espírito, eles comungam sim, mas às vezes o nosso espírito está sempre pronto, mas a alma está abatida. Por alguma razão, algum motivo, alguma coisa que aconteceu, talvez seja alguma coisa que te falaram, alguma coisa que você lembrou, né? Eu lembro de um pastor amigo nosso, né? Ele foi meu professor no seminário, foi o primeiro professor que eu tive no seminário. Ele falou uma coisa que eu nunca, jamais esqueci. Ele disse o seguinte, que a única pessoa na face da terra, em todas as eras, em toda a existência humana, a única pessoa que nunca precisou e nunca precisará consertar uma conversa foi o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com consertar uma conversa? Sabe aquela coisa que acontece quando você está numa conversa e de repente aquilo vira uma discussão e vira um embate, né? E de repente alguém te fala alguma coisa, ou você mesmo fala alguma coisa que você não deveria falar, ou aquilo que você não gostaria de ouvir. E aquilo soa como até uma ofensa. E aquilo soa muito mal. E de repente nós passamos aquilo e as pessoas se separam e tal. A gente vai para um canto, a pessoa vai para o outro, e de repente a pessoa se toca, ou você mesmo se toca e fala, puxa, eu falei o que não devia. E aí nós procuramos a pessoa e dizemos assim, olha, eu preciso consertar isso aqui com você. Eu falei no calor da conversa, eu não devia ter falado isso, né? Eu fui mal mesmo. Eu peço o seu perdão. Consertou a conversa. Jesus nunca precisou fazer isso, porque Ele é Deus, porque Ele é perfeito, Ele é o Senhor, Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Aquele que tem a palavra da vida eterna, aquele que Pedro disse, para onde iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Então, nós partimos deste princípio. Então, o salmista aqui está entre uma situação de muita alegria e de muito abatimento. Assim é a nossa vida muitas vezes. E às vezes são coisas de dentro da alma, de dentro do nosso coração, que nós não controlamos. Nós não conseguimos controlar isso. Né? Nós não temos, às vezes a gente fala assim, está tudo sob controle, mas às vezes não está. Né? Nós falamos isso para manter a nossa paz, a nossa calma, manter o ambiente tranquilo, mas aqui dentro o negócio está pegando. Né? Parece que às vezes o caldeirão está fumegando. E eu quero dizer para você uma coisa importantíssima que Davi está aqui nos aconselhando. Quando se chega aqui nesse versículo 5, ele fala essas coisas, né? Ele se pergunta por que a alma dele estava abatida, por que ele estava perturbado, e ele mesmo dá para si um conselho, né? Espera em Deus, ainda o louvarei, Ele é meu auxílio. Até esse momento que ele chega aqui, ele está narrando uma situação onde os altos e baixos da sua vida estavam presentes, mas ele começa o Salmo 42 com essa expressão. Né? Ele diz assim, como suspirar a corça, ou seja, aquele animalzinho silvestre que a gente vê sempre nos filmes, em documentários e tal, é aquele animalzinho que, como a palavra de Deus está dizendo aqui, ele suspira pelas águas correntes, ou seja, todos os animais fazem isso. Mas aqui ele usou especificamente este, e ele fala assim como suspira a corça pelas correntes das águas, ou seja, você deve ter sede de Deus. Você deve ter essa como se a sua boca, o seu corpo estivesse uma secura tão grande que você deseja Deus assim como este animalzinho deseja tomar um porre de água. E eu gostaria de tentar trazer para você, para o nosso coração hoje, esta pequena meditação. Desejar o Senhor.
desejar a presença de Deus, desejar ao Senhor, assim como nós desejamos a água para nos mantermos vivos, como nós desejamos o alimento para nos mantermos vivos. O versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele pergunta então no mesmo versículo, ele diz assim: quando irei e me verei perante a face de Deus? Né? Aqui você pode imaginar até falar assim: puxa, um dia eu partirei desta terra e estarei na presença de Deus eternamente. Quando isso será? Quando eu vou deixar essas tristezas todas? Quando eu vou deixar essas lutas todas, essas situações todas aqui e estarei perante Deus na sua presença eternamente todos os dias? Meu querido amigo, eu quero dizer para você que aqui nesta terra, mesmo com todas essas lutas que enfrentamos, mesmo com todas essas problemáticas que nós enfrentamos todos os dias, todos os momentos, com situações econômicas, com situações de família, problemas, situações, doenças, enfim, problemas mil que nós enfrentamos todos os dias, nós podemos sim viver na presença de Deus como se aqui fosse uma antessala do céu. Você sabia disso? Então eu quero trazer para você este lembrete de Deus, que você se lembre que enquanto nós não subimos para estar na presença dele, ou seja, no arrebatamento da sua igreja, enquanto este momento não acontece, né, e isso está prestes a acontecer, estamos vivendo aí os últimos momentos da história da humanidade, e eu creio nisso, que a palavra de Deus o diz, e as evidências do que está acontecendo no mundo nos mostram claramente isso. Enquanto isso não acontece, nós podemos sim viver de uma maneira tal, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos seres espirituais. Nós estamos vivendo neste mundo natural, mas já nós não temos mais somente um entendimento natural. Nós temos também um entendimento espiritual, porque Jesus entrou na nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus está entronizado em nossos corações e o Espírito de Deus habita em nós. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo, lugar de habitação. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso, nós podemos sim viver de uma maneira onde o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo vive uma vida vibrante com Deus. Mesmo passando, às vezes, por situações difíceis, por tristezas, por lutas. Quantas vezes você já teve dias de muita dor, de muita tristeza? Especialmente, por exemplo, quando você perde um ente querido muito, muito, muito maravilhoso, pessoa muito importante para você. Me lembro do dia que eu sepultei meu pai, minha mãe, as pessoas mais importantes para mim, né, até então. E foram dias de grande tristeza, de grande amargura. Mas também foram dias onde eu vi a graça de Deus revelada em minha vida e na vida da minha família. Quando sepultei meus sogros também, meu irmão, né, minha sobrinha, dias de grande tristeza, mas sabendo que a graça de Deus está em minha vida e eu posso descansar no Senhor, eu posso continuar vivendo na presença de Deus com essa expectativa, com este viver em Deus. O salmista, no versículo 3, ele diz assim: olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E aí, incrível que às vezes acontece de algumas pessoas sabe, com aquele caráter duvidoso, e até pessoas que não creem naquilo que nós cremos. Tem uma palavra específica agora que eu não lembro, né? Mas eles chegam para nós e falam: mas aí onde é que está teu Deus?
Onde é que está o teu Deus, cara? Você está passando por isso? Onde está teu Deus? Meu Deus nunca mudou de lugar. Nunca me abandonou. Ele está em mim, embora eu esteja vivendo situações difíceis. Então eu quero trazer para você, meu querido amigo, irmão, esta mensagem hoje de Deus. Se você hoje está vivendo altos e baixos, saiba que isso às vezes é muito natural. Todos nós passamos por isso. Mas a pergunta que eu te faço é esta: você está andando com Deus? Você está anelando a presença de Deus? Você está suspirando a presença de Deus? Você está querendo estar perante Deus em todo o tempo da sua vida e esperando esse grande dia que nós estaremos juntos com Deus eternamente na presença dele? É esta pergunta que te faço hoje e eu quero deixar isso no seu coração para você pensar, meditar, refletir, para que nesta noite, quando você for dormir, a sua alma esteja assim diante do Senhor, pedindo: Pai, me esclarece as coisas. Nesse mundo nós podemos passar por lutas normais, mas nós podemos ter uma vida de estabilidade, porque a palavra de Deus nos garante isso. Nós vamos ouvir então um louvor, uma música que tem uma mensagem muito legal. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas quando nós pedimos a ajuda de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos capacita e nos fortalece. Ouça este louvor e daqui a pouco nós voltamos então para encerrarmos este tempo em nome de Jesus, tá bom? Fique aí, não vai embora não. Que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a Existe um nome que tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem toda a autoridade. Clame por ele.
Muito bem, meu amigo, estamos de volta. Graças a Deus, e que louvor mais maravilhoso, que letra inspirada. Fico feliz porque muitos dos servos de Deus têm recebido das mãos de Deus este presente, que é escrever letras e músicas, compor louvores maravilhosos para nós, para a nossa edificação. E eu quero louvar a Deus por esta palavra de hoje, que Deus falou muito, muito ao meu coração, e eu espero que tenha falado ao seu coração também. Vamos orar? Vamos então encerrar esse trabalho de hoje, esse nosso vídeo de hoje, que a nossa semana seja uma semana de bênção, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá e nos faz compreender, ó Deus, dos teus propósitos na nossa vida para todos os dias. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe os nossos corações, abençoe este homem que está nos assistindo, ou qualquer pessoa que desejou assistir esse vídeo, em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe. Abençoe esta pessoa. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça, o Senhor os encha de graça, de poder e misericórdia para viver a vida sempre olhando para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da fé. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, desejo a você uma semana cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. Fique com essa mensagem, fique com esta poderosa mensagem em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu curtir, de você compartilhar esse vídeo, de você se inscrever no canal e também deixar aí um comentário, tá bom? Fico muito agradecido por isso. Deus abençoe você. Segunda-feira que vem nós estaremos de novo aqui com mais um programa Homens do Caminho. Fique na paz.